partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Olá, muito boa tarde, Santo Ângelo, boa tarde, região noroeste do Rio Grande do Sul, 1h mais 2 minutos, 16 de junho, hoje segunda-feira. Estamos começando mais um cafezinho missioneiro com a força da Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento, URI, um portal para a vida, e Grinks Café Corporativo. Lembrando, tudo se resolve com um bom café. Hoje temos mais um bate-papo por aqui, mais um convidado especial. E eu deixo no comando e na apresentação da Dani Schneider. Boa tarde, Dani, tudo bem? Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes. Que bom, mais uma semaninha começando aqui no nosso cafezinho. E hoje eu começo dizendo que um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Quem disse isso foi o nosso saudoso Chico Sainz, cantor e pensador brasileiro. E a gente começa mais um cafezinho missioneiro, um espaço onde a gente aquece as ideias, valoriza quem faz a diferença e compartilha histórias que inspiram. E hoje nossa conversa tem tudo a ver com transformação, inovação e propósito. Recebemos um convidado que carrega no olhar o futuro e nas ações o compromisso com o presente. Ele é empreendedor, criativo, inquieto e apaixonado por fazer a diferença na vida das pessoas e no ecossistema de negócios de Santo Ângelo. Estamos falando de Douglas Juan, fundador da Elevadores Noroeste, empresa que atende todo o Rio Grande do Sul e atual presidente da Agir, Agência de Desenvolvimento de Santo Ângelo. Agência essa que tem realizado iniciativas que conectam pessoas, promovendo network e gerando resultados concretos. Já são mais de 25 milhões em negócios movimentados entre associados e investidores. Então, bora conhecer um pouquinho mais dessa história do Douglas. Muito bem-vindo ao Cafezinho Missioneiro. Obrigada pela tua presença. E eu passo, então, a palavra para ti dar boa tarde para os nossos ouvintes e te apresentar um pouquinho, falar um pouquinho de ti, falar um pouquinho do Douglas. Quem é o Douglas por trás da Elevadores Noroeste, enfim. Queríamos conhecer um pouquinho de você. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, quem é o Douglas é uma pergunta bem complexa, né? O Douglas é muita coisa, né? É pai, é marido, enfim, é empresário. Mas, antes de mais nada, acho que o Douglas é um empreendedor inquieto, né? Eu tenho a Elevadores Noroeste aí, já passamos de 10 anos. E o que me moveu realmente a abrir a empresa foi aquela pergunta do porquê não, né? Por que eu não posso? Será que eu vou ter que ser funcionário, vou ter que ser CLT pro resto da vida, né? Será que aquele sonho de criança lá que perguntavam na sala de aula, acredite se quiser, Dani, desde a época de colégio, perguntavam o que você quer ser, né? E aí uns diziam jogador de futebol, outros diziam que queria ser do exército, bombeiro, e eu desde muito cedo eu queria ser empresário. Tu já falava, já tinha sonho. Já falava, e por mais incrível que pareça, uma professora de matemática me incentivou muito, né? Teve uma vez que ela fez esse comentário, nós falamos a respeito disso na sala de aula e ela disse, Douglas, tu pode ser quem tu quiser. Ela não sabe, mas aquilo me martelou por um bom tempo na minha cabeça, né? E hoje, querendo ou não, veio a se concretizar, né? Os nossos professores, eles deixam marca, né? O professor é uma coisa muito importante, né? Toda nosso respeito aos mestres. Mas o empreendedorismo, então, já começou a fazer parte desde muito cedo. Antes da Elevadores Noroeste, teve alguma coisa? Conta um pouquinho da tua trajetória pra gente. A minha trajetória, ela foi uma trajetória de muitas ideias e muito medo. Né? Muito pé no chão, eu tive filho muito novo, então tu tem toda uma responsabilidade, né? Então não podia simplesmente jogar tudo pro alto e vou me arriscar. Sim. Mas as ideias, elas sempre estavam ali, então, vi o negócio, sabe aquele negócio que tu olha assim e, esse negócio não vai dar certo, esse negócio vai bombar. Então essa visão empreendedora eu tive desde muito cedo, mas ficou apenas na visão mesmo. Então eu procurava empreender dentro das empresas que eu trabalhava. Então eu tive duas empresas que eu trabalhei, né? Uma aqui em Santo Ângelo e uma multinacional, que foi uma empresa de elevadores. E dentro dessa empresa de Santo Ângelo, eu já tentava empreender ali dentro. Então, buscava fazer melhorias o tempo todo. E uma coisa que eu me orgulho muito de dizer é que naquela época, eu trabalhava na Fundimisa, foi meu primeiro emprego. E eu tive 7 aumentos de salário em 2 anos. Olha aí.
E uma coisa que, mas quem que te apadrinhou lá? Eu não conhecia ninguém dele. Foi tudo pelo suor mesmo, pelo trabalho que eu comecei a ter retorno. Então, às vezes a pessoa fica, mas eu preciso ter a minha empresa. Não necessariamente. Eu acho que isso vai muito do perfil da pessoa. Você pode empreender dentro de outros negócios, sim, e ser muito bem sucedido. Sucedido. Financeiramente, enfim. Às vezes dá, né? Será que essa palavra existe? Eu também passo por isso. Fiquei com uma curiosidade agora. Que idade tu tens? Eu tenho 34 anos. E o filho? O filho mais novo tem 9 anos. E o mais velho? Mais velha tem 16 anos. É essa aí que deu... Essa aí que deu o gás pra fazer a coisa acontecer. Deixa eu te falar que eu super te entendo. Porque a minha história é meio parecida nesse sentido. Porque eu tenho uma filha de 19, o mais novo tem 3. E eu também praticava, assim, é importante que a gente fale de outros conceitos de empreendedorismo, porque às vezes as pessoas acham que empreender é só abrir negócio, né? E o intraempreendedorismo é uma coisa que já a gente consegue faz a diferença naquele funcionário, né, naquela pessoa lá dentro. E eu também, quando eu trabalhava numa empresa grande, que eu fiquei 13 anos, né, numa empresa parceira da Caixa Federal, e eu via o negócio, eu atendia 100 agências. Então, assim, aquilo pra mim era como uma rede de franquia, assim, sabe? E essa era a minha visão pra conseguir, de fato, fazer resultado. E é isso. E eu daí fui ser promovida, enfim. Então, faz muito sentido pra mim isso que tu tá falando, porque na prática também vivi isso antes de empreender com o meu negócio, enfim. E é um caminho, né? É um caminho. Se eu tô lá dentro e eu quero fazer mais, eu quero buscar mais, e, enfim, não tenho como agora fazer lá fora, faz dentro da empresa que tu tá, que vai gerar retorno, né? Vai sim. Eu costumo dizer que eu sempre fui aquele funcionário que nunca ficou olhando no relógio, sabe? Já é 5 horas, 5:30, 6 horas. Aquele funcionário que fica contando a hora de ir embora, sim, sabe? É muito angustiante, deve ser horrível. Sim. Né? E então nessa passagem que eu tive por ali, eu tive a prova de que, poxa, era uma empresa na época, né, conhecida, que era difícil tu ganhar aumento, enfim, tinha que ter muito mérito para isso acontecer. Sim. E eu tinha um salário bem legal comparado aos outros que estavam ali há muito mais tempo que eu. E saindo dali, eu tive a minha primeira oportunidade numa multinacional que foi na Atlas Schindler, né? E aí sim era uma empresa de elevadores. E quem diria, né, que seria com elevadores que eu iria empreender, mas eu dei tudo de mim ali. Eu lembro que na minha primeira entrevista de emprego, eu queria saber como eu poderia modernizar os processos e o que eu poderia fazer de diferente. Eu queria fazer um elevador funcionar de uma maneira diferente. E eu lembro do gestor olhando pra mim e dando uma risada como quem diz, cara, aqui não tem muito que tu inventar, sabe? Sim. Mas a minha mentalidade de vou fazer diferente, era de mudar. Já era. E aí eu cheguei ali e eu vi que realmente o processo já tava, imagina, mais de 100 anos, né? Fabricando o mesmo produto. Sim, uma empresa enorme. É difícil tu chegar ali e reinventar, né? Mas eu tive algumas coisas bem boas ali também. Mas realmente era pouco espaço de crescimento, né? Não é... Quando a gente fala assim, de fazer a diferença, enfim... Não é uma crítica também a quem, tudo bem, trabalha, né, dentro do seu horário, cumpre ali, faz a sua jornada, enfim, é produtivo dentro do seu horário, enfim. Isso é ótimo também. Mas, de fato, se a gente quer ter mais e buscar mais... exige um pouco mais, né? E exige querer pensar diferente, rever processos, enfim, independente do lugar que tu esteja. Mas aí tu foi trabalhar numa multinacional de elevadores e foi daí que veio a ideia de fundar Elevadores Noroeste? Como que foi isso? Daí que essa transição? Foi daí que veio a ideia, porque eu fiquei como representante comercial, técnico, eu era o faz-tudo, sabe? Da empresa aqui em toda a região. Em 2014, aí junto com um colega meu, nós em ligação por telefone dissemos, vamos, né? E eu, será, né? Vamos. E aí abrimos, então, eu e mais um sócio na época. Hoje já não tenho mais o sócio, acabei comprando 2 anos depois a parte dele, né? Mas na época foi literalmente numa ligação telefônica, numa insatisfação, né? De carga horária, estávamos muito sobrecarregados, né? Então decidimos tentar a sorte aí nos elevadores e ver se daria certo. E eu me recordo que a minha família na época, eu não recebi nenhum apoio, para te falar bem a verdade, porque, poxa, tu tá numa multinacional, eu tinha um salário razoável pra época, ganhava uma bem. certa segurança. Segurança, exatamente. Pô, tu vai jogar tudo pro alto e vai se arriscar, né? E contra tudo e todos eu fui
E graças a Deus deu certo, né? Hoje a gente já está aí há mais de 10 anos no mercado, atendemos todo o Rio Grande do Sul. Mas para o pessoal ter noção de quanto isso foi desafiador, é como se hoje eu resolvesse abrir uma fábrica de carros. Sim. Eu vou fabricar carros, vou concorrer com a Volkswagen, a Chevrolet, a Fiat e vou ter a minha fábrica de carros. E foi mais ou menos nesse sentido aí que foi mesmo, sabe? Então, o pessoal no início ficou meio, será que vai, né? Mas aí conforme a carteira de clientes foi crescendo e nós tínhamos toda a expertise do mercado, enfim, de valor, de atendimento, eu diria que ninguém melhor que eu para estar à frente da empresa, porque às vezes tu tem o vendedor, mas o vendedor não é o cara que instala, o vendedor não é o cara que presta serviço de manutenção, o vendedor não é o cara que... Então E tu já tinha esse know-how. know-how. Eu conheço tudo. Eu conheço desde quando chega lá no fosso do elevador, que a gente está só o buraco lá, eu sei todo o processo, eu conheço todo o processo do início ao fim. Então fica muito mais fácil para você poder acompanhar os funcionários, enfim, isso aqui funciona assim, funciona assado. É quando o funcionário chega lá, mas isso aqui é assim, não é assim. Então tu conhece o negócio do início ao fim, né? Então, a gente não tem muito erro, na verdade, né? Claro. Porque eu consigo acompanhar. É diferente de uma multinacional em que é uma engrenagem gigantesca, né? Sim. É mais olho no olho, eu converso com os meus clientes, enfim. Tanto que hoje, se você for pesquisar, nós não temos uma grande rede social, nós não investimos em anúncios, tudo na base da indicação. Hoje, por exemplo, eu atendo todas as lojas Avan do Rio Grande do Sul. E acredite, indicação, né? Sicredi, indicação, tudo indicação. A indicação, porque é isso, né? A gente planta qualidade, não tem como colher diferente, né? Perfeito. Tu falaste um pouquinho do medo que tu teve no início e falou um pouquinho do quão desafiador foi, né, tomar essa decisão. E já devem ter te feito essa pergunta, mas dos desafios que tu enfrentou lá no início, sabe? Eu acho importante a gente sempre reforçar isso, porque a gente tem todos os dias aí pessoas que estão nessa mesma ideia. Eu vou largar a CLT e vou empreender, enfim. E quando a gente está pensando no nosso negócio, imaginando ele, enfim, é tudo lindo, né? É tudo lindo, é tudo fácil, parece que eu tenho uma ideia, essa ideia tem tudo para dar certo, então eu vou lá. Mas tem muita dificuldade, né? E deve ter até hoje. Mas o início, ele tem umas características que são até meio parecidas para alguns empreendedores. Quais foram os teus desafios, assim, lá de início de empresa? Olha, os meus desafios realmente eles foram muitos, só que eu acho que no meu nicho específico foi de fato ter que competir com grandes empresas, né, com multinacionais. É diferente de você abrir qualquer outro nicho, né, em que você compete com empresários locais. Sim. A partir do momento que tu entra nesse nicho aí, que tu tá competindo com multinacionais, essas empresas, elas vão querer te esmagar. E comigo não foi diferente. Logo que eu abri, eu tive várias denúncias. O pessoal me denunciou no CREA. Assim, tentaram fazer de tudo para que a empresa não vingasse. Recebi proposta de compra também, logo lá no início, sabe? Para ver se, pega o teu dinheiro aqui e abandona isso aí. Sabe? Mas no final, ainda bem que eu não desisti, né? Sim. Que eu segui no caminho ali que eu tava trilhando para que tudo desse certo. Mas as dificuldades ali em relação também ao controle financeiro, a questão de tu pagar a conta física e jurídica, tudo no mesmo cartão. Então, as dificuldades, elas são muitas, mas eu diria que hoje, para quem quer empreender, e todo mundo tá apto a empreender, é analisar bem o mercado que tu tá entrando, né? Tem que analisar o mercado que você vai entrar, como é que funciona, quem é a tua concorrência, se tu tem espaço no mercado para abrir o teu negócio e tá preparado financeiramente ou, sei lá, se controlando muito nos gastos para uns 3 anos. Sim. Porque antigamente dizia que passou um ano, a empresa sobreviveu. Não é. Eu diria que talvez hoje seja até mais, mas eu, por exemplo, eu fiquei ali, uns 3 anos ali para mim chegar próximo ao salário que eu tinha na multinacional lá. Então foi bem demorado mesmo o processo. Mas é ter a constância, né? Não dá para parar, tem que seguir. É um ato de coragem você empreender mesmo, né? E constância é importante essa palavra, assim, porque para qualquer coisa, né? Que a gente tenha constância, dá certo. Leva um prazo, cada um seu, né? Cada processo seu. Mas a constância, de fato, eu acho que é unânime
assim, né? Em todos os casos de sucesso que a gente vê, independente do nicho, ou independente do que quer que seja construir um corpo que tu queira, ou um negócio que tu queira, ou enfim, a constância, né? A constância e ter um planejamento também é uma palavra bem importante para se falar. Hoje tu tem o Sebrae, enfim, tem vários programas do governo ali que podem auxiliar também na tua jornada empreendedora, né? Mas se tu tiver planejamento, tiver constância e não achar que porque você vai empreender, você vai trabalhar menos, porque eu ouço muito isso, né? Agora eu vou abrir o meu negócio, eu vou trabalhar menos. Ter flexibilidade de horário. Nossa, isso eu queria saber quem contou essa mentira. Mas é ilusão ali. Eu me recordo que nos primeiros anos ali era um absurdo, tipo assim, só dormia. Dormia, trabalho, dormia, trabalho. E domingo, né? Domingo a domingo, sem folga, sem nada, né? Domingo a domingo eu acho que é de praxe pra qualquer empresário, né? Porque tu vai, independente do nicho, de segunda a sábado tu vai vender, no domingo tu vai te organizar pro próximo. Exatamente, qualquer tempo que tu tiver, tu vai estar 100% focado no negócio, né? Perfeito. Tu falaste que tu é uma mente inquieta, criativa. De onde é que vem essa inquietação? Mas olha, tu sabe que eu me pergunto muito isso, de onde vem essa inquietação, essa má aceitação de como as coisas são, sabe? Eu sou uma pessoa muito questionadora do porquê que é assim, sabe? Mas é sempre assim. Não, mas por que é sempre assim, né? Tem que ter um porquê. Acho que foi Aristóteles que disse que estava em um tempo em que diziam que a Terra era o centro de tudo. Eu acho que foi ele que foi lá e disse, não, mas espera aí, será que, né? Eu não sei. Eu também não tenho certeza, mas se não me engano foi ele. E aí, então é essa inquietude que eu acho que falta muito hoje, sabe? Hoje, querendo ou não, nós temos muitas revoluções, né? Tecnológicas, mas eu acho que temos poucos inquietos, né? Poucas pessoas se perguntando do porquê das coisas. Aceitando, né? Exatamente, passivo. É isso aí, pronto. Não sei assim. se é a internet ou se é a distração, mas parece que em um tempo que só se tinha livros, as pessoas eram muito mais questionadoras, né? De como as coisas funcionavam, né? Eu concordo contigo. A gente já tá em 20 minutos, tá, de conversa. Eu chamo o meu amigo aqui, Eduardo, para chamar o nosso bloco. 1h19, lembrando que os ouvintes podem participar também, mandando as suas mensagens para o nosso WhatsApp, 99911-4660. A pauta de hoje é empreendedorismo e o convidado é o presidente da Agir, Douglas Juan. Participe com a gente, manda a tua mensagem, lembrando também que a gente está ao vivo no YouTube e Facebook, com Corsã, Uri e Greens Café. O cafezinho volta já. O cafezinho missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @greenscafé. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Boa tarde, então, voltamos agora 13h24, hoje com a pauta de empreendedorismo no Cafezinho Missioneiro, sempre com o apoio de Uri Santo Ângelo, Corsã e Greens Café Corporativo. A gente segue agora aqui na nossa conversa com o Douglas Juan, presidente da Agir, e eu quero falar um pouquinho da Agir. Então, né,
tá com esse desafio novo agora da presidência, né? A Agir já tem feito muitas coisas, né? Dentro do ecossistema de Santo Ângelo. Eu quero saber que tu fale um pouquinho, para quem não conhece, na verdade, eu conheço e admiro bastante o trabalho de vocês, mas para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar da Agir, como que funciona, o que é a Agir? Bom, a Agência de Desenvolvimento, ela vem para fomentar os empresários locais, né? Hoje nós temos diversos projetos ali dentro da Agir, em que nós temos esses empresários aqui da nossa cidade que participam e eles vão divulgando o seu negócio ali dentro da entidade mesmo. E é aquela velha história, quem tá ali dentro compra de quem tá ali dentro, né? Então isso acaba facilitando os negócios e eu digo que não é uma promessa, mas é uma consequência, né? Que o empresário ele começa a participar, aí às vezes o Douglas fabrica elevador e eu nem sabia, né? Então acaba que esse network, essa troca ali, acaba fomentando os negócios da nossa cidade, né? Então ela vem promovendo eventos, nós temos ali o Almoço de Negócios, temos o Carnwork, Controverso, o programa Jovens Empresários, entre outros, né, que a gente tem aí. Então ela vem realmente para fomentar os negócios, né, os empresários. Sim. Eu li lá no site de vocês que algum dos objetivos da Agir na cidade é gerar riqueza para as pessoas, mudar a cultura, compartilhar conhecimento e conectar pessoas. Achei sensacional essas premissas, né? Como que isso tem se traduzido na prática? Essa cultura que vocês querem mudar, enfim. Olha, na prática eu digo que já vem dando certo, né? As pessoas que estão ali dentro da entidade, elas já vêm nessa mudança de mentalidade, né? Em relação aos negócios, à nossa cidade, que as coisas podem dar certo aqui, né? Por que não? Né? Então, ali dentro da nossa entidade, as pessoas já acreditam, só que é muito mais difícil quando tu para pensar a nível cultural da cidade, porque isso é um planejamento para, sei lá, 10, 15, 20 anos. E as pessoas, elas são muito imediatistas, né? Então, elas não entendem que é um processo, é uma caminhada a se fazer aí, mas que nós já viemos plantando há muito tempo aí, já tem mais de 4, 5 anos aí a entidade. Então, acredito que logo a gente comece a colher lá fora, né? Não só dentro da entidade, mas mudando a cultura nos colégios, enfim, o pai leva para casa e a gente vai manchando de uma maneira boa todas as pessoas para mudar essa mentalidade e ver que o empreendedorismo dá certo, que a nossa cidade dá certo, que tem muita coisa boa aqui também. Sim. Falaste um pouquinho das iniciativas que vocês têm, como o Almoço de Negócios, Carnwork, Controverso, Jovens Empresários. Conta um pouquinho para nós, deixando os jovens empresários para uma pauta única, que essa aí eu quero explorar um pouquinho mais contigo. Claro. Mas desses outros, o Almoço de Negócios já participei, inclusive, achei sensacional. A palestra foi com o pessoal da RBS. Eu achei incrível, assim, aquele dia, porque eles trouxeram informações que a gente não tinha, era uma pesquisa que era o que foi feita, achei o máximo. Então eu queria que tu falasse um pouquinho de como é que acontece, enfim, o que as pessoas vão encontrar ao participar. O Almoço de Negócios, ele é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, né, dos grandes eventos. O último Almoço de Negócios, para te ter ideia, nós trouxemos o Falcão, né? Nós conseguimos já, junto a um evento que nós faríamos no Marcelo Mioso, fazer um evento no Clube Gaúcho ali para empresários. Então a ideia do Almoço de Negócio é poder dar essa troca, sabe? Essa troca de informação. Por exemplo, levando em consideração o Falcão, ele, além de jogador, ele é um grande empresário, né? Não tem como viver do futebol eternamente, né? Uma hora tu vai se aposentar. Então, muito jogador de futebol não planeja esse futuro, né? E ele seria um belo exemplo. Ele tem várias empresas, né? Então, sempre tem pautas e assuntos a passar adiante. Então, a ideia do Almoço de Negócio é trazer esses grandes empresários, inclusive regionais aqui da nossa cidade, da nossa região, que já estiveram ali no palco. Não gosto de citar nomes, né? Porque senão eu vou esquecer de alguém. Mas eu vi lá que são nomes relevantes. São nomes sempre, relevantes. Os maiores empresários da nossa cidade já estiveram no palco do Almoço de Negócio. E a ideia é justamente trazer o que cada um tem na sua expertise para passar para os outros empresários. Eu lembro recentemente, agora um dos últimos foi um Almoço de Negócios focado para alguns empresários que visitaram a China, né? Tem uma das feiras lá é a Canton Fair, né? Não me recordo se foi essa que eles foram, né? Mas a ideia é trazer o que tem de bom lá. Como é que a gente pode explorar isso aqui também, sabe? A gente tem que tentar procurar explorar o que acontece. Fica só olhando lá pro gramado do vizinho, que é mais verde, é mais bonito. Mas o que a gente pode fazer
tentar pegar um pouquinho dessa grama e pegar uma mudinha. Esses dias até me chamou a atenção, o pessoal comentou, Douglas, tu viu que vai ter um investimento de mais de 1 bilhão em Cruz Alta, vão produzir óleo diesel, não sei o que, biodiesel. E eu disse, mas e aí, nós temos 2 opções. Ou a gente fica chorando e se lamentando, ou a gente se pergunta, será que não tem como nós pegarmos uma carona nisso? Será que não vai ter nenhum elevador onde lá? Tem oportunidade. Será que não? Exato, sabe? Pega, olha o teu negócio e vê se não tem uma oportunidade de alguma forma que isso venha te beneficiar também, Claro. Né? Porque esse tipo de investimento bilionário aí, ele nunca fica só no local. Vai movimentar a região. Claro. Exatamente. Bem isso mesmo. E o almoço de negócio, ele tem uma agenda fixa? Acontece todos os meses? Como que é o almoço de negócios, ele é trimestral. Trimestral. A cada 3 meses, a gente prepara esse evento aí pra nossa cidade. E o que é o Carne Work? O Carne Work já é já é um evento mais descontraído, mais relaxado, mas a ideia é o network, né? É os associados ir lá, conversar, se descontrair e automaticamente tu acaba fazendo negócio. É inevitável. Porque o empresário, o empreendedor, ele fala do negócio, vai falar do negócio. É carne porque é churrasco? É carne porque é churrasco, entendi. exatamente. Eu tava pensando em outra coisa já. Achei que era de Dale Carne. Não, é carne work porque justamente é um momento mais descontraído ali, que tem o chopp, churrasco, entendi. Um bom vinho, né? E o pessoal vai fazendo essas trocas ali e vai fazendo seus negócios, vendendo a sua empresa, né? Sim. A gente tinha nas ISA os Drinks, que era uma coisa parecida com essa aí também. Nossa, saiu muita coisa boa nesses encontros. O controverso. O controverso o Carne Work também ele é para associados, tá? Obviamente tem alguns convidados que participam às vezes, mas o controverso ele é fechado para os associados. E a ideia é, os empresários da própria entidade vão ali e contam os seus calos, literalmente, né? O que deu errado. Desafios. Exato. Mostrar, porque ninguém melhor do que já passou para poder ensinar, não vai por aqui porque por aqui dá errado, né? Meio que uma mentoria. Exatamente. De coisas. Então é um público limitado, né? Entendi. Até para essas empresas ficarem mais à vontade. Então nós limitamos a 20 empresas ali para participar do evento, né? E a empresa vai lá e faz a apresentação dela. Agora, nesse mês, nós teremos a apresentação da Tenda Gourmet Eventos. Conheço. Então eles vão ir lá apresentar o negócio deles, mostrar como é que funciona, né? O que deu certo, o que deu errado. Então é uma mentoria grátis. E é incrível que assim, independente. Isso eu já ouvi de todos os empresários, tá? Independente do tempo de empresa que tu tem, do tamanho da empresa que tu tem, em todos os que eu fui, alguma coisa, eu voltei pra casa, tem isso. Que faz a gente pensar. O Green esteve fazendo um também lá, que me chamou muito a atenção, não sabia que existia, sabe? Então, a informação tá aí, só que tu precisa ter essa troca. Claro. Então, esses momentos aí, eles nos ajudam, né? E é muito legal, assim, eu acho que a palavra do futuro é, assim, colaboração, sabe? E nesse sentido de troca, não tem como não dar certo, né, Douglas? Não tem como não dar certo. Exatamente. Agora eu quero falar sobre os jovens empresários, assim, porque eu tenho uma crença, assim, grande, assim, eu sou quase uma romântica esperançosa nesse sentido, sabe? De que essas pessoas se potencializem e, de fato, façam com que a nossa cidade, né? Não que quem tá aí fazendo não faz, mas a gente sabe que a gente tem um monte de gente nova começando, né? E quem está começando agora tem uma possibilidade muito maior, por exemplo, né, tendo essa questão desse networking, tendo possibilidade de mentoria, enfim, de potencializar o seu negócio, de fazer aquilo dar certo, porque tem muita coisa pronta, né, que facilita tu começar. Quem começou há 20 anos atrás sente a diferença de hoje, né? Começar hoje, por exemplo. Então, os jovens empresários, para mim, é uma coisa muito legal, assim, que vocês fazem. Eu sei já um pouco como funciona, mas eu queria que tu contasse um pouquinho para nós como é que funciona, como é que vocês têm transformado, de fato, né, essa cultura do empreendedorismo com esses jovens, qual é a proposta, né, como que você se sente dialogado com essa juventude empreendedora? Os Jovens Empresários é um baita programa, se destacou muito aí nos últimos anos, dá para se dizer, porque realmente movimentou a entidade. Nós tivemos eventos ali com mais de 80 jovens empresários. Nossa, então não são negócios gigantescos da nossa cidade, são negócios pequenos, né? E estamos todos juntos e alinhados no mesmo propósito, que é desenvolver
os empresários. Então, às vezes as pessoas olham de fora, eu bato muito nisso, sabe? Como se a Agir fosse apenas para grandes empresários. Mas não é esse o caminho. A ideia é que nós consigamos ali ajudar as empresas pequenas, as empresas menores. Então, a gente quer realmente que venham os pequenos empresários, que venham esses MEIs a participar. E o jovem empresário, ele tem algumas regrinhas ali que tu não pode ter mais de 40 anos, mas a proposta você vem, participa, aprende, como se fosse um controverso, só que em tempo integral, tá? Então ali tu vai ter... É um programa com continuidade. Tu vai ter ali aulas sobre o próprio network, sobre como vender, sobre o financeiro da tua empresa, a contabilidade, o básico, o basicão, sabe? Não passar a pessoa física e jurídica no mesmo cartão. Porque assim, ó, eu digo que o empresário, ele aprende com o erro. Não tem ninguém que ensine. Não existe, sabe? Infelizmente, o cara vai lá, abre a sua empresa e vai apanhando. Aí ele vende, tem um mês que ele vende muito bem, mas ele não sabe que no outro mês vai vir um simples ali, alto para ele pagar, sabe? Então, ele literalmente ele aprende no erro. E ali tu tem centenas de bons exemplos ali que tu pode se dar e evitar que esse cara erre. Tanto que a gente tem esse retorno dos empresários que participam ali de, nossa, isso abriu a minha mente, como eu não tinha visto isso antes. Mas eu tava todo errado, eu tava fazendo tudo errado, meu Deus do céu, fui fazer o balanço aqui. Sabe, umas coisas básicas, mas que se ninguém falar, tu vai aprender no erro, né? Sim. Então os jovens empresários, eles vêm literalmente para alavancar essas empresas. Eu sinto uma admiração especial por esse programa, porque assim, quando eu trabalhava dentro da sala do empreendedor e cuidava dos MEIs, né? Então a gente tem um número de quase 10 mil empresas na cidade, e dessas 10 mil, 5 mil são MEIs. Claro que nem todos atuantes, né? Muitos abrem para se aposentar, outras coisas assim. Mas são 5 mil MEIs ali trabalhando, e essa galera tá na base da pirâmide, né? Então, assim, a gente tem uma estatística de que as empresas, a maioria das empresas quebram tem até 5 anos, né? Acho que o Sebrae que disse isso, eu tenho essa informação. E a gente sabe que a base é o que segura, né? É uma estrutura importante ali. Então, se a gente não trabalhar os pequenos e não trabalhar para que eles passem bem esses primeiros 5 anos, muito provavelmente a gente não vai ter continuidade das empresas, né? Então, esse trabalho que vocês fazem com os jovens, com quem está começando, quem não tem experiência e precisa saber, para mim é fantástico, assim, acho muito legal. Quero saber um pouquinho também sobre essa questão, ainda dentro dessa mudança de cultura que vocês buscam, como que é o trabalho da Agir dentro das escolas, como que vocês trabalham os mais novinhos ainda do que os jovens empresários? Nós tínhamos, temos ainda, né, o Startup, que ele estava na grade curricular, não era só uma palestra lá na sala de aula, estava na grade curricular, valia nota. A ideia era que se desse continuidade esse ano, mas acabou ficando muito em cima da hora e pelo jeito vai ficar pro ano que vem mesmo, para tocar esse projeto aí dentro das escolas. Eu, em particular, eu tenho a pretensão aí de fazer algumas palestras em escolas públicas, né? Mostrar para essa gurizada aí nova que tá chegando que existe um outro caminho, né? Porque hoje a mentalidade, a fábrica de CLT, né? Todo mundo é preparado para trabalhar em algum lugar. Então, acho que falta alguém chegar lá e dizer, tu pode ir para outro lugar, tá? Tem outras opções aí. Exatamente, não é só isso aí que tem, sabe? Não é necessariamente só o mercado de trabalho aí que tu vai ter que atender. Talvez tu possa ter o teu negócio. E uma coisa que me recorda também, eu nunca falei isso pro João. O João é meu amigo, proprietário da Sorrir Fácil. E eu estava na sala de aula uma vez, e o João é um pouco mais velho que eu, e ele esteve lá fazendo uma palestra. E ele me tocou. Sabe? Então, se tu parar pra pensar da mesma forma que ele me deixou pensativo em relação a isso, talvez eu hoje possa ir lá e deixar outros jovens pensativos em relação a isso, sabe? Despertar pelo menos a curiosidade, sabe? De tipo, será que pode? Será que não pode? Será que tem como? Né? Excelente. Então, é bem legal. Por aí. A gente já tá aí aos 13h39, né, Eduardo? Depois do intervalo, então, a gente volta para falar um pouquinho sobre impactos e resultados da Agir. E eu passo agora a bola, então, para o meu colega para chamar o intervalo comercial. Reforçando, nossa transmissão está ao vivo no YouTube e Facebook. E o Cafezinho Missioneiro tem a força de Corsã, Uri e Grings Café. A gente volta já, só um intervalinho,
Rapidinho estamos de volta. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grinks Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grinks Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. As obras de saneamento que a Corsã realiza pelo Estado são transtornos temporários com benefícios para sempre. São investimentos na saúde da população, na valorização dos imóveis e na garantia de um meio ambiente mais protegido. Cada canteiro de obras é um passo rumo a bairros mais desenvolvidos, menores índices de doenças e mais respeito à vida. Te liga, meu Rio Grande! O futuro que queremos começa agora. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Voltamos então agora às 13h43. Eu tô aqui com o Douglas Juan, presidente da AGIR. E a gente segue falando então dos impactos e resultados que a AGIR teve até agora, porque são cifras importantes, né? Vocês falam de 25 milhões de negócios gerados entre associados e investidores. Quais fatores assim foram fundamentais para que vocês conseguissem alcançar esse resultado que é tão expressivo? Olha, eu acho que os principais fatores foi a entrega mesmo, a entrega dos empresários à entidade, de fazer diferente, de realmente fomentar as empresas que ali estão. Então, é um número bem expressivo, 25 milhões, mas se você para pensar que são quase 100 empresas participando, em que daqui a pouco eu vendo e compro de alguém ali de dentro, isso movimenta muito dinheiro. Uhum. Movimenta mesmo, realmente. E se as pessoas tivessem essa visão de que comprar no comércio local, comprar de empresas que são daqui, ele acaba voltando o dinheiro para o teu bolso. Existem estudos sobre isso, né? Que se você fizer uma compra ali, se eu não me engano, acho que são 20%, de alguma maneira ou de outra ele vai acabar voltando para ti. Então, se as pessoas tivessem essa percepção do quanto é importante comprar de empresas locais, hoje, por exemplo, tirando um pouco pro meu negócio, né, que é dos elevadores, hoje a minha empresa é a empresa mais bem estruturada para poder atender aqui a nossa região. Uhum. A empresa que mais tem elevador aqui na cidade é a minha. E ainda assim tem pessoas que compram de multinacional, que ficam com a manutenção de multinacional. Então, tem que valorizar o empresário local. Por que eu vou comprar de outra cidade se eu tenho aqui? Eu acho que nem tudo precisa mandar vir pela internet. Sim. Sabe, não vamos ser hipócritas também. Todo mundo compra pela Sim. internet. Mas, às vezes, por exemplo, esses dias eu fui comprar um tênis, né? Será que eu tenho que vir tudo pela internet? Será que se eu chegar ali no empresário e disser, eu tenho esse preço aqui na internet, tu não consegue dar um... Ele vai te dar o desconto, tu vai poder experimentar o tênis, vai ver se realmente ficou bom. Eu acho que nem tudo precisa ser comprado de fora. Então, a partir do momento que todo mundo entende que esses 50 reais que eu vou comprar ali, ele vai gastar em 50 reais no restaurante, que vai pagar o funcionário, que 50 reais vai sair jantar, e o dinheiro gira e assim a economia da cidade gira, né? Gera riqueza e desenvolvimento dentro de casa, né? A gente, toda segunda-feira, e é óbvio, né, porque a gente fala de empreendedorismo, então sempre vem a questão da importância do networking, né, dessa conexão entre os empreendedores. E isso também é fator fundamental para que vocês consigam fazer esses resultados, né, acontecerem. Como é que vocês trabalham isso dentro da AGIR, assim, a questão de networking? Nós trabalhamos o network dentro dos próprios programas ali, em que as pessoas vão se apresentando os seus negócios, né? Todo mundo vai se conhecendo.
E a partir do momento que eu conheço o João, que é dentista, eu não vou fazer com outra pessoa, porque eu conheço ele, né? Se eu conheço o Márcio, que tem a loja de calçados, eu vou comprar do Márcio, eu não vou mandar vir pela internet. Então é uma coisa que tu se sente meio que na obrigação de comprar e fomentar o empresário que ali está, né? Mas isso fica restrito ao grupo ali ou vocês conseguem expandir isso para fora, no sentido de buscar outros, né, nomes, enfim, cases, né, de fora que possa... Nós temos ali, por exemplo, dentro do almoço de negócios, por exemplo, é uma bela de uma oportunidade de networking que você não precisa ser um associado para participar. Perfeito. Porque tu tem ali o almoço começa meio-dia, mas ali pelas 10h30, 11 horas, o pessoal já tá lá. Então vai lá, conhece o pessoal, se apresenta, entrega o teu cartãozinho, que com certeza tu vai conseguir fazer algum negócio, né? Dentro da entidade ou com pessoas que frequentam, né? Então esse network, essa troca, ela não é somente para associados, né? Mas obviamente esse número aí, ele fica muito forte ali dentro, porque as pessoas realmente vão comprando e vendendo e vai sendo contabilizado. Mas se a pessoa não participa, ela vai no almoço de negócios, ela vai nesses networks aí que tem promovidos, pode ser até com convite, com o Carnwork ali, tu vai acabar girando o teu negócio, tu vai vender. Ótimo. Como é que vocês têm percebido enquanto Agir esse retorno dos empreendedores locais? Assim, tu percebe já essa mudança de cultura, de mentalidade que vocês buscam, né? Sim. Realmente a gente percebe isso muito dentro da entidade e eu acho que hoje o alinhamento, o discurso, ele tá mais alinhado, vamos dizer assim. Eu acho que as pessoas começaram a entender que movimentando o comércio local que as coisas vão dar certo. Eu acho que isso que nem eu digo assim, não é para agora, não tem como ser imediatista. É uma sementinha, a gente tem que ir regando, vai mostrando, é por aqui, tem que comprar aqui, evita mandar o dinheiro para fora daqui, deixa o dinheiro aqui. E eu acho que nesse ponto de vista aí as coisas vão ir fluindo, vão ir caminhando para o que a gente quer, né? Que é daqui uns 10, 15 anos, Santo Ângelo tá se destacando aí a nível regional aí. E é um belo caminho a ser traçado pela frente aí. Excelente. Sabes que agora eu vou fazer uma pergunta que talvez te desconforte, mas eu acho importante. Não vi nenhum tipo de programa ou ação focado nas mulheres. A Agir pensa nisso? Tem alguma coisa específica para o feminino? É muito engraçado que parece que toda vez que eu vou numa rádio... Perguntam, eu não sei se vocês têm as informações privilegiadas, mas sim, já existem alguns projetos específicos para isso. Só ainda não é o momento de abrir, né? Mas com certeza vai acontecer, já tem até nome, né? O pessoal tá desenhando ainda o projeto, mas provavelmente agora nesse ano a gente vai lançar ele para no ano que vem ser um grande sucesso, né? Entendi. Então a gente vai iniciar, agora nós temos o almoço de negócios em agosto, provavelmente antes do final do ano aí a gente vai conseguir tocar esse projeto, né? Porque a Agir, ela é uma entidade que todos são voluntários, né? Sim. Então, nós temos ali um voluntariado forte, então acredito que vai funcionar e vai rodar muito bem esse projeto aí que é exclusivo para as mulheres. Legal, da nossa cidade. Então, eu ia te perguntar justamente isso, né? Quais os planos de futuro agora da Agir? O que vocês têm de expectativa para os próximos 6 meses, para o ano que vem? A ideia é seguir tocando os projetos que temos, né? Seguir com excelência, né? Eu disse isso quando eu comecei ali como presidente, que eu fui empossado, que é difícil tu entrar num time que está ganhando, né? Se tu entra num time que tá perdendo, cara, é fácil tu fazer sucesso, se dedica, tu vai virar o jogo, né? Agora, tu entrar em um time que tá ganhando não é muito simples, né? Tu tem que ter todo um jogo de cintura aí pra conseguir manter e conseguir melhorar, né? Então, nós temos muitos projetos ali, sim. Nós temos o grande evento do ano que vem. As pessoas dizem, mas agora saiu o Falcão e o próximo. Todo mundo quer saber quem é o próximo. Subiu muito a régua, né? Subiu, mas a gente vai seguir nessa caminhada aí de subir a régua cada vez mais. Então, acredito que até o final do ano aí a gente já possa divulgar esse grande evento do ano que vem aí, que nós já temos os nomes aí para trazer aqui para nossa cidade. Então tem almoço de negócio em agosto, tem agora, um grande evento para o ano que vem, tem programa para as mulheres. Tem Controverso esse mês tem o Carnwork, em agosto nós temos o almoço de negócios e aí talvez em setembro nós tenhamos algo diferente aí para anunciar. Legal. E se eu quiser fazer parte da Agir hoje, como que eu faço? Você entra lá no Instagram
e chama lá no direct. Né? Você vai precisar se identificar ali, explicar qual que é a tua empresa. Lembrando que também a associação ela não é só para empresários, ela é para pessoa física também. Então, se tu tiver o interesse de fazer um network, enfim, vender o teu peixe ali com os empresários que fazem parte da entidade, por que não? Tá? Então, não necessariamente tu tenha que ter um CNPJ para poder fazer parte da Agir. Ah, legal, não então, sabia disso. Então, chama ali no Instagram que alguém vai te atender ali e vamos fazer o cadastro para participar. Legal. E me diz uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, é uma pauta que eu acho importante e eu quero saber a tua opinião. Como que tu enxerga o papel da inovação, tá? No desenvolvimento econômico de cidades do interior, como a nossa, por exemplo? A inovação, ela é fundamental, né? O que é inovar? Inovar é você resolver problemas que ainda ninguém resolveu, né? Então, forma diferente. Né? Então, por que não focar nisso, né? Então, aqui na nossa região, apesar de ser interior, por que não inovar? Porque, assim como eu, anos atrás, tive a ideia de abrir uma empresa de elevadores, por que não inovar em outros setores da nossa cidade também? Sabe? Eu acho que o mercado hoje, ele vem numa adaptação, né? O comércio, ele vem sofrendo muito com isso também, né? Essa adaptação das vendas pela internet, né? Então, acho que tudo vai mudar. Estamos vivendo um momento de transição, né? O comércio, ele está sendo focado literalmente mais para a internet e automaticamente as empresas, elas estão vendendo menos no local, né? As pessoas têm ido menos às compras, mas eu acho que isso é uma transformação que daqui a uns 10 anos a gente vai entender o porquê que isso aconteceu. Então, talvez a ideia seja pegar uma carona nesse barco aí e ver como o Santo Ângelo pode desenvolver nesse ponto também, né? Talvez com comércio digital, não sei, alguma coisa nesse sentido. Mas a inovação, ela é fundamental aí para nossa cidade poder seguir crescendo, né? Ainda mais quando a gente entende que nós não temos um consumidor igual, né, ao que tínhamos antes. Então, temos outro tipo de consumo, outra forma de compra. Se não repensar os processos e as formas e inovar, de fato, não acompanha, né, Douglas? Exatamente, é como uma Kodak, né? Que nós temos vários exemplos ali de empresas que não se adaptaram, não inovaram e acabaram ficando para trás, né? Então, a gente, enquanto sociedade, a gente também tem que analisar. Só que, como empresa, é mais fácil, porque a empresa tem um dono e esse cara é responsável por dar certo ou dar errado, né? Obviamente, tem seus pares ali, seus colaboradores, mas enquanto cidade, somos nós. Não tem uma pessoa que vai fazer, somos todos nós que vamos fazer isso aqui dar certo, né? Então, não adianta a gente esperar, é o que você está fazendo. Tem que fazer. É o que nós estamos fazendo para as coisas mudarem, para as coisas acontecerem, né? Perfeito. Quando a gente fala de se inspirar, enfim, porque a gente, né, tem muitas leituras sobre empreender, enfim, né? A gente fala sobre sonhar grande, a gente tem vários mestres, enfim, né, que serviram de orientação pra gente. Mas quando a gente fala de sonhar grande e empreender, qual conselho que tu daria para quem tá começando hoje? Para quem está começando já como empresa ou para quem está pensando? Para quem está começando como empresa. Eu acho que é se aproximar de pessoas que já estão nesse caminho há mais tempo. Porque essas pessoas, elas vão poder te auxiliar muito aí no teu negócio. E entenda que não precisa ser uma concorrência, pode ser uma parceria. Normalmente o empresário, quando ele começa, ele acha que qualquer empresa que seja do mesmo setor é o meu inimigo. Se eu abrir uma loja de roupa e a minha amiga abrir uma loja de roupa, pronto, é minha concorrência direta. Não pode ser assim. Você tem que ir pro lado da parceria. Talvez ela compre do mesmo fornecedor que você, talvez vocês consigam comprar juntas. Eu não sei. Aí você tem que explorar, né? Mas olha pro teu concorrente como um parceiro, né? Que eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso. Eu concordo demais, assim, com a sua forma de pensar. E mais uma vez vem ao encontro daquela palavra, né? Colaboração. Não enxerga como concorrente aquela pessoa que faz a mesma coisa que tu, né? Se vocês dois têm a mesma intenção, né? Então, exatamente. Bora juntar. Se tiver um alinhamento, obviamente, de cultura, enfim, tem que haver um alinhamento. Sim, daqui a pouco tu não vai querer estar ao lado de quem tu não concorda. Exato, de pessoas. Às vezes a pessoa vai por um caminho ali que tu, isso aqui eu não acho legal. Mas tem tantos outros, né? Vá pelo caminho mais fácil, o caminho que as pessoas pensam da mesma forma que você, de uma maneira parecida, que eu acho que um vai ajudar o outro. Eu acho que tu tocou num ponto muito legal e relevante do empreender, que é o empreender com propósito, né?
de ter, de fato, né? Eu acho que a nossa geração até é uma geração que foi imersa dentro do empreender com propósito, né? Acho que foi na nossa época que mais se falou disso, né? De ter um propósito, de alinhar a cultura, enfim. O que tu pensa a respeito disso? Eu acho que essa questão de ter um propósito, é que isso é um tanto delicado. Por exemplo, o sucesso ele vem de várias maneiras. Para mim, o sucesso veio pela necessidade. Não podia dar errado, tinha que dar certo. Mas hoje a gente vive uma geração em que as pessoas acham que elas vão começar no trabalho, vão ganhar um aumento, já vão começar lá com um salário de 4, 5 mil reais, vai começar como gerente, e não é bem por aí. Eu já acho que a gente tem que pensar muito mais em resolver problemas, né? Eu comecei assim, tenta resolver o problema de alguém, né? Como é que eu posso resolver o problema de alguém? Se tu conseguir resolver o problema de alguém, o teu negócio vai dar certo. Agora, se tu pensar só no dinheiro, eu vou abrir isso aqui porque eu acho que isso aqui dá grana. Tu tá indo por um caminho muito arriscado mesmo, porque é 0 ou 100. Pode ser que dê certo, mas pode ser que dê muito errado. E nesse caso aí que tu pensa só no lado financeiro, a chance de teu negócio dar errado é muito grande. Agora, quando você vem de fato para solucionar um problema para tua cidade, para a sociedade, como tem um todo, propósito, de fato. Tem um propósito ali, a pegada é muito diferente. Porque tu tá resolvendo um problema, tu tá resolvendo o problema de alguém. Porque o teu propósito te segura quando a coisa não tá dando certo, né? Exatamente. Quanto mais problema tu resolver, mais sucesso tu vai ter. Perfeito. Eu gostava muito de uma frase que eu falava pras equipes, que era o seguinte: ninguém é galo sem ser pinto, né? Então, tu não tem como pular processo, não tem como pular etapa, né? Tu vai ter que abrir teu ovinho, botar a asinha de fora e, comer muita quirera pra depois virar um galo. É isso aí. Muita constância. Por fim, a gente já tá se aproximando das 14 horas, tá? Eu quero te pedir, na verdade, pra te deixar uma mensagem especial para esses empreendedores, convidar, né, eles a participarem da Agir, deixar o arroba da Agir, enfim, finalizar essa tua participação. Tá certo, então eu gostaria de finalizar aí, deixando o convite, de fato, a todos os que estão nos ouvindo aí a participar da Agir. É só digitar @Agir ali no Instagram, que você vai nos localizar ali, entre em contato com alguém e se associe. E em relação aos empreendedores, eu acho que isso vai muito além de negócio. Eu entendo que nós não temos o poder de mudar o mundo, mas podemos mudar o nosso mundo, né? O mundo em que você está, né? Então, eu acho que se tu começar a participar de coisas que vão além somente do teu negócio, isso independente de entidades, eu falo de um trabalho voluntário, de estar mais com a comunidade, eu acho que tu tem muito a ganhar, agrega muito em qualquer negócio, agrega muito nos teus valores, você como pessoa também acaba melhorando junto. Então é esse recado final aí que eu gostaria de deixar para todos os empreendedores aí. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, é verdade. Bom, assim encerramos mais um cafezinho missioneiro, cheio de ideias quentes, conexões e inspiração. Agradecemos imensamente ao Douglas Juan por compartilhar conosco sua trajetória, sua visão e o trabalho transformador em frente a Agir. Que essa conversa sirva de estímulo para quem está começando, para quem está recomeçando e para quem acredita no potencial da nossa cidade e da nossa gente. Que possamos ser cada vez mais protagonistas das mudanças que a gente quer ver por aqui. A gente volta amanhã, então, com mais um cafezinho quentinho, ideias novas, boas histórias. Até lá, cuidem-se, compartilhem esse episódio com outros empreendedores e vamos juntos, né, transformar a nossa cidade naquilo que a gente quer que ela seja, tá bom? Amanhã tem saúde e bem-estar no cafezinho e eu passo para o meu amigo Eduardo. Um beijo. Fechamos a conta. Também agradeço ao Douglas pela participação e aos amigos ouvintes também que estão com a gente sempre, aproveitando o nosso papo aqui da 1 às 2 da tarde, de segunda a sexta-feira, cafezinho missioneiro que tem a força da Corsã, Uri e Grings Café Corporativo. A gente faz um intervalo, daqui a pouquinho tem música pra ti aqui na melhor rádio do seu rádio.